Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, amigos, ouvintes do programa Além da Vida. Aqui quem fala é a Camila Laverde. Estamos aqui em mais um domingo para a gente falar sobre a nossa doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos, que foi codificada por Allan Kardec. E no segundo domingo, hoje, dia 8 de junho, como a gente faz, vem seguindo, né? O livro dos espíritos. Está aqui comigo hoje, então, o Mauro Laverde Filho. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma satisfação, né? Mais um domingo a gente ter a oportunidade de refletir um pouco mais a respeito do Evangelho, a respeito dos ensinamentos do Cristo, que tanto bem nos faz, que nos ajuda, né, a compreender melhor a nossa existência, o caminho a seguir. Então é sempre uma oportunidade valiosa esse momento que a gente tem. Bacana, né? E sempre como acontece no segundo domingo, era pro Miguel estar aqui, o Miguel não tá, vou mandar um abraço para ele. Ele tá viajando, não pôde estar presente com a gente hoje, mas então tá aqui o Mauro, tá aqui a Camila. E hoje então a gente vai seguir com o Livro dos Espíritos, né? Lei de Conservação, é a sequência que está sendo feita. Mas antes, como a gente sempre faz, a gente vai pro Momento Espírita, que hoje então tem como título Almas Perfumadas. Então vamos ouvir. São tantas as pessoas importantes em nossa vida. Por vezes, nos falta tempo ou oportunidade para lembrá-las disso. Como a oportunidade somos nós que fazemos, e tempo é questão de prioridade, quem sabe seja este um momento de lembrar de alguém que amamos. Eis belo poema de Ana Giacomo para sua avó Edith. Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando o queixo de sorvete, melando os dedos com algodão doce, da cor mais doce que tem para escolher. O tempo é outro, e a vida fica com a cara que ela tem de verdade, mas que a gente desaprende de ver. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar, quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns são invisíveis. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo, sonhando a maior tolice do mundo, com o gozo de quem não liga para isso. Ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de Natal, do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do Papai Noel. Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível. A gente tem certeza. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso panda, tocando com os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave que sua presença sopra no nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa, do brinquedo que a gente não largava, do acalanto que o silêncio canta, de passeio no jardim. Ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo. Corre em outras veias, pulsa em outro lugar.
Ao lado delas, a gente lembra que no instante em que rimos, Deus está dançando conosco de rostinho colado. E a gente ri grande, que nem menino arteiro. Costumo dizer que algumas almas são perfumadas, porque acredito que os sentimentos também têm cheiro e tocam todas as coisas com os seus dedos de energia. Minha avó era alguém assim. Ela perfumou muitas vidas com sua luz e suas cores. A minha foi uma delas. E o perfume era tão gostoso, tão branco, tão delicado, que ela mudou de frasco, mas ele continua vivo no coração de tudo o que ela amou. E tudo o que eu amar vai encontrar de alguma forma os vestígios desse perfume de Deus, que numa temporada se vestiu de Edith para me falar de amor. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet no site momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Então, como a gente ouviu aqui no Momento Espírita, né, Mauro? Almas perfumadas. Ele fala aqui de quantas vezes a gente não sente algum aroma e lembra dos nossos entes queridos, né? Quantas vezes a gente não está na nossa casa ou em algum lugar e a gente vê alguma coisa, a gente sente um cheiro que nos remete à presença de um ente querido, daquela pessoa que tanto nos fez bem, né? Como ele menciona ali na avó dele, né? Quantas e quantas pessoas que a gente sabe, né, estudando a doutrina espírita, que o espírito ele não morre, o espírito ele é eterno. E a mesma saudade que a gente tem aqui desse lado, a gente vai ter do lado de lá. Então muitas vezes, por merecimento, esses espíritos podem vir nos visitar. E quantas vezes a gente não sente ali a presença deles por um cheiro ou algo que é marcante para nós? Como ele mesmo falou ali, né? A gente tem aquela percepção, tem alguns cheiros que são característicos. E aí quando ele fala sobre isso, nos remete àquelas pessoas que tanto amamos, quando a gente vê, né? Quando eu sinto, quando eu vejo algo, quando eu sinto um determinado cheiro, eu lembro da minha avó querida, do bolinho de chuva que ela fazia. Então se você sente aquele cheirinho, você vai remeter àquela pessoa querida. E muitas vezes no seu pensamento você remete a ela aquele carinho, aquela gratidão de tudo que ela fazia por você enquanto aqui estava, né? Então o Momento Espírita vem nos dizer isso, né? Que essas almas que a gente tanto lembra, com tanto carinho, a gente sente algo com um cheiro relacionado àquilo que nos remete a ela. E isso é muito importante, porque esse carinho, esse amor que a gente dedica a hora que a gente lembra aquele espírito, ele recebe, a gente está aqui estudando e percebe que se a gente fizer a oração, se a gente fizer aquele pensamento positivo, aquele espírito ele vai receber todo o nosso carinho, toda a gratidão, né, Mauro? Com toda certeza, né? A gente sabe que tem essa conexão, né? E é interessante quando a gente fala, né, desse perfume, porque isso remete muito... Porque de fato quando alguém passa com perfume por você, você sente, né, aquele cheiro, você percebe. E tem pessoas que de fato, que por onde passam, ela deixa, né, esse... É como se fosse realmente uma sensação, né? Então tem pessoas que são tão boas, tão alegres, que às vezes elas estão no ambiente, e no ambiente em que elas estão, tudo muda, né? Tipo assim, todo mundo sente essa presença de alegria, sente essa presença de carinho, do mesmo jeito que também tem o oposto, né, Camila? Tem também aquelas pessoas que carregam com si toda a amargura, às vezes raiva, revolta, ódio, e também, quando chega no ambiente, pesa o ambiente, né? Todos percebem aquela presença. Então nós, né, como seres espirituais, né, temos essa questão de energia, né? Então nós temos tanto a percepção da energia daqueles que nos rodeiam, quanto também nós, né,
trazemos aonde estamos também a nossa energia. É por isso que as pessoas, elas de certa maneira, elas acabam nos marcando, né? Nesse caso, com certeza, como disse ali, todos nós temos as memórias afetivas, né? Como aquele bolo que alguém fazia, quando você sente o cheiro daquele bolo saindo do forno, você recorda da pessoa, né? E tantas outras situações, assim como também na questão de carinho, né? Às vezes você lembra de uma situação em que era aconchegado por uma pessoa, onde às vezes sempre alguma pessoa tinha ali uma palavra boa para te dizer num dia que você estava triste, a pessoa te alegrava, te colocava para cima. Então, essa questão, né, de almas perfumadas é muito isso, né? Da gente compreender de que nós temos um perfume, né? Nós temos também isso em nós. Onde nós passarmos, nós deixamos também essa presença. Então, tem pessoas que por onde passam, o ambiente que elas transitam, deixam aquela sensação leve, alegre, né? De carinho, de tudo mais, assim como também tem pessoas que por onde passam deixa aquela sensação pesada, né? Aquela pessoa que às vezes é cansativa, né? Tem pessoas que são assim, né? Ela chega, tá todo mundo bem, de repente todo mundo tá meio capenga, vai sugando a energia, né, dos demais, vai pesando o clima. Então nós devemos procurar, né, perceber qual é a nossa presença, né? Qual é o perfume que nós estamos exalando, né? Se é um perfume agradável, gostoso, ou se de repente é aquele perfume que onde a gente chega tá todo mundo querendo correr, né, Camila? É bem isso. E você falando me remeteu a uma história que eu ouvi. O rapaz ele faz uma comparação que eu acho bem bacana pra gente comentar aqui, que ele fala sobre o aroma do café, né? E aí ele fala que Deus, se a gente quer exalar Deus ou Jesus nas nossas atitudes, a gente tem que ter Ele conosco em tudo. Porque ele faz a seguinte comparação. Quando você está passando café ali, aquele cheirinho que sai, todo mundo, você não precisa dizer que você está fazendo café, porque todo mundo já sabe que aquele cheiro característico é do café. E ele faz essa seguinte comparação. Quando você está tentando se tornar uma pessoa melhor, buscando a sua evolução espiritual, você não precisa ficar falando de Deus o tempo todo. As suas atitudes já vão dizer o tanto que você tem tentado melhorar, o tanto que você tem tentado progredir. Porque as suas atitudes já vão remeter, ao ver você fazendo tal coisa, já vão remeter à figura amiga do Cristo, ali a parte de Deus, nosso Pai, que quer o nosso melhor. Então ele faz essa comparação que eu achei muito válida, né? Porque muitas vezes a gente quer muito falar de Deus, mas as nossas atitudes não estão condizentes com as nossas palavras. Então ele fala que mais vale aquele aroma de você já saber o que está sendo feito do que só falar, só colocar para fora. Então as nossas atitudes exalam os perfumes, que é o que você falou. Então quanto mais a gente praticar o bem, o amor, a caridade, aquilo vai exalar de nós, vai sair de nós, e a gente não vai precisar falar o tempo todo sobre as nossas atitudes, sobre isso, porque vai ser inerente ao nosso espírito. A gente vai chegar, a pessoa já vai sentir, como você mesmo falou, aquela coisa agradável, aquela coisa aconchegante, carinhosa que tem. É a mesma coisa, então a gente precisa começar a fazer mais para exalar o melhor de nós, para exalar a nossa melhor semente, para que todos conheçam o nosso melhor lado, que é para isso que a gente veio aqui, né? Para o nosso progresso espiritual. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente vai evoluindo. Então, para a gente dar continuidade aqui, como vem sendo realizado aos segundos domingos, a gente estuda então o Livro dos Espíritos, e a gente está estudando o livro 3, encerrou o capítulo 4 e a gente vai começar o capítulo 5, que fala da lei de conservação, né, Mauro? Essas leis morais, está inserido dentro das leis morais, né? E aí a gente vem falar sobre a lei de conservação do Livro dos Espíritos. E Kardec então traz ele dividido em algumas partes, né? Instinto de conservação, meio de conservação, gozo dos bens terrestres, necessário e supérfluo, e privações voluntárias, mortificações. E hoje então a gente começa a falar sobre os instintos de conservação. Ele está no capítulo 5, é a questão número 702, onde Kardec questiona os espíritos, né? O instinto de conservação é uma lei natural? Então os espíritos respondem, né, Mauro? Sem dúvida.
Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Então aqui os espíritos eles vêm confirmar, né, que nós temos, claro, o instinto de conservação e ela é uma lei natural, né? É uma coisa que, óbvio, que Deus colocou em nós. E aí ele faz aqui, né, ressalta de que em alguns é puramente maquinal, em outros é racional. E aqui a gente pode justamente entender, né, nós temos seres irracionais, né, onde obviamente um cachorro, um gato, que ainda não tem a inteligência humana, mas eles também têm o instinto de conservação, né, eles não chegam na beira de um precipício e pulam, né, eles entendem, né, ali em preservar a sua vida, né, que aquilo é um risco e não vão ali cair, né, do precipício. Da mesma maneira que nós temos o instinto de conservação e ainda temos, né, a parte racional, onde nós entendemos e compreendemos o perigo, né? Então, se a gente está na beira de um precipício, a gente sabe que não deve cair, porque se cair vai machucar, nós temos a consciência, né, de tudo o que pode ocorrer, tanto também as consequências na questão da vida espiritual e tudo mais. Então, essa é a forma como os espíritos nos colocam, né, Camila? É bem isso. Ele fala aqui então que é dado a todos os seres vivos. Então a gente já sabe, todo mundo vai ter essa lei de conservação. Uns de forma racional e outros de forma puramente maquinal, que é o caso dos animais, que agem de forma, por mais que eles tenham ali os seus instintos, é uma forma maquinal de responder a alguma coisa que aconteça. E já todos nós seres humanos que aqui estamos, né, a gente tem que agir de uma forma mais racional, a gente tem que pensar antes de fazer qualquer coisa, né? É mais ou menos esse o sentido que os espíritos vêm trazer pra gente. E aí ele continua então na questão 703, Kardec questiona mais um pouco. Então, com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver, aliás, a vida necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem o aperceberem. Então aqui, né, novamente, ele vem nos dizer que todos nós temos o nosso instinto de conservação. E por que Deus, né, nos coloca, qual que é o objetivo de termos, né? Justamente porque estamos aqui para experiência de uma vida encarnada, né, Camila? Então é importante que a gente se mantenha vivo, né? Porque se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, de sobrevivência, diante a todas as possibilidades que temos de alguma coisa, né, nos tirar da vida, né, materialmente falando, nós não conseguiríamos dar sequência, né, na nossa existência. Porque imagina, né, se a gente não tivesse conhecimento dos perigos de atravessar uma rua, de cair do precipício, se a gente não tivesse esse instinto de nos preservarmos, de nos cuidarmos, de não colocar a nossa vida em risco, né, nessas situações, obviamente a gente teria uma existência muito curta, né? Uma vez que em todas as situações, todos os perigos, a gente acabaria desencarnando. Então é decorrente disso que Deus colocou em nós esse instinto de sobrevivência. Se temos a necessidade de estarmos vivendo encarnado, é necessário que a gente sobreviva, que a gente se mantenha vivo, né? Com certeza, né? Ele fala aqui que o que a gente passa aqui é necessário para o nosso aperfeiçoamento, né? Então Deus nos dá essa lei de conservação para que a gente consiga ali o nosso progresso. Porque imagina, como o Mauro falou, se a gente não tivesse ali nenhuma prudência nas nossas atitudes, a gente sabe que o espírito não morre jamais, mas a matéria sim. E como a gente vem estudando, né, a gente faz ali o nosso planejamento reencarnatório, a nossa reencarnação é utilizada para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E se a gente simplesmente não agir com prudência, acontecer da gente perder ali a nossa vida, né, materialmente falando,
que vai acontecer? É uma encarnação que a gente não obteve sucesso, que a gente vai precisar repassar ela várias vezes. Então Deus nos dá ali a lei de conservação para que a gente pense no nosso progresso espiritual, para que a gente barre ali alguns instintos que a gente tinha da nossa época de animais irracionais. Então ele traz a gente para essa percepção de que é necessária essa prudência das nossas atitudes para que a gente consiga viver, para que a gente consiga sobreviver aqui na Terra diante de cada necessidade que a gente tem, e é um aprendizado. Tudo que Deus nos dá é uma forma de aprendizado. Então, se a gente está passando por algo, a gente tem que raciocinar dentro das leis divinas, né? E essa lei de conservação vem fazer para a gente pensar, para a gente agir de forma correta, para a gente não colocar em risco a nossa vida, né? Para que a gente consiga atingir ali o nosso aperfeiçoamento moral, que é para isso que a gente está aqui. E dando sequência, daí ele vem então para os meios de conservação. Dentro dessa lei de conservação, quais são os meios de conservação? E a questão 704, Kardec vem e pergunta, né? Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? E os espíritos respondem: sim, e se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Então os espíritos eles vêm nos responder, né, que claramente se Deus nos colocou na terra e com o objetivo de ficarmos vivos, ele vai, né, nos fornecer sempre tudo aquilo que nós necessitamos para permanecer vivo. Então aqui ele vai nos dizer que a terra nos dá, né, aquilo que temos necessidade, né? Deus nos dá aquilo de que temos necessidade. Aí ele aproveita, né, para nos colocar que o supérfluo não, né? E é por isso que muitas vezes a gente acaba também entrando, né, nessa questão de sempre querer mais e mais e mais, isso em tudo, né? A gente ainda vai caminhar mais adiante, onde fala um pouco mais sobre bens terrestres, né? Onde a gente tem um grande apego. Mas então, pela resposta dos espíritos, eles nos deixam claro que sim, né, Deus vai nos conceder aquilo de que necessitamos para viver, uma vez que foi Ele que nos colocou aqui com a intenção de permanecermos vivos, né? Sim, né, os espíritos foram bem claros, né? Ele vai dar aqui as oportunidades para que a gente possa viver. Ele não vai dar o supérfluo, mas Ele vai sim nos fornecer todos os meios necessários para a nossa vida aqui na Terra. E esse é o lado mais bacana. A gente observa aqui Deus como um pai amoroso e bom. Em nenhum momento ele está ali se afastando dos seus filhos. Não, ele vem e fala. Ele vai dar os meios necessários para que possa aqui viver na Terra. E aí na sequência os espíritos então perguntam, né? E por que a Terra então não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Ou seja, então por que Deus não faz um monte para ninguém passar necessidade, né, Mauro? Kardec é bem perspicaz na pergunta dele, né? Com certeza, né? Tendo em vista que a gente vê uma coisa comum, né? Alguns com muito, outros às vezes passando necessidade, né? E a resposta dos espíritos é a seguinte: é que o homem a negligencia, o ingrato. É todavia uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjado para satisfazer fantasias, o homem deve se empenhar de nada encontrar, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã.
e há razão para lastimar-se de estar desprovido quando vem o tempo de escassez? Em verdade, eu vou-lhe disse, não é a natureza que é imprevidente, mas é o homem que não sabe se regrar. Então aqui os espíritos eles vão nos deixar claro, né, que o motivo de que nós temos às vezes essa questão de falta para alguns, né, é muito por conta da forma como nós fazemos as coisas, né. Às vezes, principalmente até ele coloca aqui também com relação ao desperdício, né. Nós temos hoje uma produção de alimento muito grande que com certeza atende, né, a todos. Porém, muitos desses alimentos, às vezes, concentram-se em alguns polos onde muitos desperdiçam, né? Onde fica escolhendo sempre o que quer comer, da forma como quer, digo assim, né? De querer só aquela fruta bonita, que está mais ou menos, pode jogar fora, enquanto que em outros lugares não tem fruta nenhuma, né? Então, é uma situação onde ele vem nos dizer que a Terra produz sim o suficiente para que todos nós pudéssemos então ter o necessário. E até ele dá o exemplo aqui porque uma pessoa ali que vive, por exemplo, num deserto, numa situação de escassez, ela vai ter só o necessário, né? E ela sobrevive, porque ela vai, né, se nutrindo ali do necessário. Enquanto que muitas vezes, onde tem uma demanda, onde tem ali uma oferta maior de alimento, as pessoas vão se nutrir muito além do necessário, né? Vão ir para os exageros. Então é muito disso que ele vem colocar, né? Essa questão de a Terra, sim, ela tem condições de produzir o necessário para todos, né, Camila? Com certeza. Então, Deus é perfeito. Ele traz aqui a perfeição divina que diz que ela vai produzir a quantidade que seria essencial para todos. Mas cabe a cada um de nós ali se colocar, né, diante do que ela vem sendo produzida e o que a gente está fazendo com aquilo, né? E as nossas atitudes que pautam. Que sempre dentro da doutrina espírita a gente vê que tudo se baseia nas nossas atitudes e aqui não é diferente. Então a Terra ela é capaz de produzir para suprir qualquer necessidade de todos aqueles que habitam. Mas o homem, como não tá em graus evolutivos diferentes, ainda não observou essa questão. Então muitos ainda vão para o lado do supérfluo, muitos vão para o lado do esbanjar. E aí falta para aqueles que não têm essa oportunidade, né? Então ela produz sim, mas o homem é que acaba fazendo com que não chegue a todos de maneira correta. É isso que os Espíritos tentam nos dizer, né? Cabe a cada um de nós ver ali o que vem sendo realizado, o que vem utilizando dentro da nossa terra, né? Que pode faltar para o nosso ser humano. A gente observa que tem algumas parábolas, algumas passagens, né? Tem a parábola do mal rico, aquele que esbanjava e Lázaro ficava na porta dele ali, né? Querendo a comida, as sobras da comida, né? E quando chegou do lado de lá, quem era o que estava mais evoluído, né? Aquele que não tinha nem o de comer, que soube passar pelas suas necessidades. Enquanto que aquele muito tinha e esbanjava, não aprendeu nada da lição, né, Mauro? Então a gente utiliza aqui o Livro dos Espíritos, essa questão, para trazer também o ensinamento do Cristo, né, daquilo que ele passou para nós, para a gente ter esse aprendizado, né? E dando sequência aqui, na questão 706, o Kardec pergunta para os Espíritos, né? Por bens da terra, somente se deve entender os produtos do solo? E os Espíritos vão responder. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo que o homem pode desfrutar neste mundo. E aqui fica evidente, né? Porque tudo vem da terra, né? Por mais que a gente às vezes veja hoje um telefone, alguma coisa, mas o telefone foi construído com materiais, elementos que foi tirado da natureza, né? Seja, né, de todos os componentes aqui foram de alguma maneira, né, tirados recursos da natureza e transformados ao ponto de
em algum momento isso está da forma que está na nossa mão. Assim como o material que é feito o carro, assim como as joias, tudo. A gente ainda não chegou a ponto de materializar algo, né? A gente depende da matéria, né? Exatamente. Então tudo que o homem tem acesso, de fato, ele tirou da terra, né? Ele tirou daqui, né? Desse mundo. Então quando ele fala dessa maneira, né? Tudo, realmente, ele engloba absolutamente tudo, né, Camila? Com certeza, né? Os espíritos, eles vêm trazer, né? Porque esse recurso é aqui, provém, né, da terra, é a fonte primária, então é daqui que é tirado. Então o homem tem que entender que tudo que ele produz vem da terra, e se ele souber aproveitar e aprender com isso, ele vai conseguir a evolução de muitas outras coisas, né? A gente vê que com o decorrer do tempo, o homem vem evoluindo nas questões materiais, nos bens materiais também. Ele vem sabendo aproveitar tanto para o lado bom como para o lado mal. Se a gente pegar ali questão de hospitais, de tecnologia, de tudo que vem acontecendo voltado para a nossa evolução espiritual, para o bem, para a saúde e tudo mais. Também tem o lado que ele usa toda essa inteligência, tudo esses meios necessários para a prática do mal. Então cabe a cada um de nós, buscando a nossa evolução, aprender a lidar com tudo aquilo que a Terra tem a nos fornecer. E aí então, na sequência, ele pergunta, né? Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir a isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-la com o ardor, a perseverança e não com a fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova, meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Então, né, nessa primeira parte, é a resposta dos Espíritos em que eles vão nos dizer, né, que essa questão, né, é muito por conta do nosso egoísmo, né, assim como tantos outros vícios que nós temos, mas o egoísmo, como a gente sabe, é uma porta grande aberta, né, para todos os demais vícios que nós temos. Então o fato de, às vezes, a gente se encontrar nessa situação onde uns têm a ponto de ter um exagero, né, do supérfluo e tudo mais, enquanto falta o mínimo a outros, está muito por conta do egoísmo, né? Se a gente se contentasse em ter o necessário, teríamos condições de passar aquilo que nos excede a nossa necessidade para aqueles que não têm. Então, muitas vezes a gente exagera, por exemplo, na alimentação, digamos assim, né? Às vezes a gente come por 10 pessoas no dia, exagera, né, na gula daquele dia, faz, né? Enquanto tem pessoas que às vezes não fez nenhuma refeição, né? Então, por conta do nosso egoísmo, às vezes a gente tem o guarda-roupa explodindo roupa para fora, né? Tá caindo as roupas para fora do guarda-roupa porque não cabem, enquanto tem outros que estão passando frio, outros que estão vindo, né? Às vezes, quando tem essas quedas bruscas de temperatura, vem a óbito nas ruas por falta de agasalho, por falta de roupa, né? De poder se aquecer. Então, tudo isso vem do nosso egoísmo, né? Porque tem o suficiente para todos nós, mas seria necessário, e essa é a grande necessidade que nós temos, né, Camila? Que é justamente procurar aprender a sermos menos egoístas, aprender a enxergar o outro como irmão, porque se nós imaginarmos que o nosso irmão aqui da Terra, né, esse que convive com nós, né, que nasceu na nossa casa ali, se nós soubéssemos que o nosso irmão está passando fome, né, e a gente tem na nossa geladeira ali, né, no nosso armário comida, nós com certeza compartilharíamos o que temos para alimentar o nosso irmão. Assim também a roupa, se soubermos que o nosso irmão ali está passando frio, está tendo dificuldade em algum sentido, a gente procura auxiliar.
Então, se a gente começar a enxergar o nosso próximo com aquele amor que Jesus vem nos ensinar de amar ao próximo como a nós mesmos, com certeza vai nos incomodar essas situações quando a gente vê alguém ali numa situação de rua, com fome, sem agasalho, vai nos incomodar. No dia que nós os vermos como verdadeiros irmãos, né, nós não vamos conseguir ficar em paz e simplesmente passar reto, né, ao ver essas situações, né, Camila? Com certeza, se a gente parar para analisar que Kardec estava conversando aqui, era 1500, então, nessa época, né? E os espíritos já falavam do egoísmo do homem. E se a gente colocar na ponta do lápis, o que mudou de lá para cá? O homem tem melhorado, tem buscado fazer essa diferença, né? Porque a gente observa muitas vezes que esse egoísmo é que causa essas diferenças entre um e outro. Que é o que fala, né? O homem, a terra produz aquilo que vai dar para todo mundo, mas o homem, no seu egoísmo, faz com que não sobre, né? Muito sobra na casa de um e falta na casa do outro. E o Kardec, ele fez, além dessas questões, ele depois fez um comentário nessa questão. Eu vou ler só uma frase que fala bem isso, né? A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então lhe falta a inteligência para terem êxito. Há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu e não o dos outros. Ele deixa bem clara essa questão do egoísmo, né? Ele fala que Deus proporciona para todos. Há um sol que vai servir a todos. Mas o homem, no seu egoísmo e na sua falta de inteligência, faz com que não exista êxito naquilo que Deus nos criou. Então a gente tem que observar todos os dias as nossas atitudes, né, Mauro? É uma reflexão para a gente parar e pensar. O que a gente tem feito, né, diante das oportunidades que a vida nos oferece no nosso meio de conservação? O que eu posso fazer para ajudar aquilo que Deus tem nos dado? Como eu posso fazer, né? Eu posso colocar ali na questão da caridade, de ajudar o meu irmão, de dividir aquilo que eu tenho. Muitas vezes o que ainda eu acho que é pouco, que é o que me sobra, é muito para aquele que não tem nada, né? E se a gente ainda parar para pegar ali os exemplos do Cristo dentro do Evangelho, dentro das parábolas de tudo o que ele fez, né? Tem aquela passagem do óbolo da viúva, né? Que ela vai lá e dá a única moeda, ela não dá aquilo que sobra para ela, ela dá aquilo que vai fazer falta para ela. Então aquilo tem um valor grandioso, tem mais valor aquilo do que você está dando o que realmente sobra na sua casa. E esse é o verdadeiro ensinamento do Cristo, por isso que ele fala muito do egoísmo. Porque você ser caridoso é você tirar aquilo que realmente vai te fazer falta, né? Não só o supérfluo, não só aquilo que sobra. E aí até Chico Xavier, né, ele faz um comentário, né? Enquanto o homem aprender a conviver ali com o pão e com a água, tá tudo bem. A partir do momento que ele ficar semeando e buscar só a manteiga, que é o supérfluo, aí que as coisas estão descambando de vez, né, Mauro? E isso fica muito na nossa mente. Porque a hora que a gente passa a entender e a compreender os ensinamentos do Cristo, né, a gente observa que quanto mais humilde a gente for, quanto mais a gente pensar no próximo e auxiliar o próximo, que é o caso da viúva ali, do óbolo da viúva, a gente vai ter um reconhecimento maior no nosso progresso espiritual, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente aprenda a repartir, que a gente aprenda a não ser egoísta, que a gente pense no nosso irmão como se a gente estivesse pensando em nós mesmos, como se a gente estivesse ali passando alguma necessidade e gostaria que alguém viesse até nós. E isso não só nas necessidades materiais, que é o que a gente está estudando hoje, mas diante de toda a nossa caminhada evolutiva aqui. Se a gente se coloca no lugar do outro, a gente tende a ser mais caridoso, mais receptivo, a gente tenta compreender o que está acontecendo e buscar a ajuda, né? Então, por isso que ele fala da questão da infelicidade para muitos, porque muitas vezes aquilo nos traz algo que pesa dentro da gente, né? A gente sabe que está sobrando, sabe que aquilo é errado e continua fazendo. Então isso nos causa ali uma infelicidade. E a partir do momento que a gente muda esse pensamento, essa vibração, a gente passa então a buscar a caridade, a nossa melhora, o nosso progresso. E é esse o lado mais confortante da doutrina espírita, que a gente sabe que o espírito não morre, então ele vai ter várias e várias oportunidades. E por que não buscar fazer a diferença já nessa, né?
vocês, queridos ouvintes que estão nos ouvindo, já tenta buscar, né, aprender um pouquinho mais da doutrina e pensar diferente daquilo que a gente vinha realizando no nosso dia a dia. Então vamos seguindo aqui ainda dentro dos meios de conservação, né? Kardec vem e questiona, né? Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força dessas coisas? É uma prova frequentemente cruel, que deve suportar e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços, se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou, e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Então aqui a gente está falando, né, de uma situação onde não tenha, né, os meios ali de sobrevivência, né, de conseguir sair dessa situação. E até aqui os espíritos vão nos colocar que muitas vezes essa é uma situação de prova que nós nos colocamos, né, na nossa programação reencarnatória, né, Camila? Então, numa situação onde talvez a gente esteja exposto, né, em determinado momento, onde a gente não consiga, por nossa inteligência, conseguir prover o que a gente precisa para se alimentar ou da água necessária, né, por algum motivo, naquela situação extrema a gente não consegue. E aí o que ele fala é a questão da resignação, né, porque num momento desse, claramente, é um momento difícil, né, duro, mas que se nos revoltarmos com a situação, aquele que era uma prova que às vezes nós colocamos na nossa existência com o intuito de resignação, né, de superar este momento, nós às vezes ali contraímos alguns débitos, né, com a nossa revolta, com a nossa ira e tudo mais, né, Camila? É bem isso, né? Ele fala que é a gente que escolheu, porque é a gente que faz o nosso planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes, as provas que a gente vem passando é algo que a gente escolheu passar para aprender. Então, cabe a nós sermos resignados diante disso. Então, pode ser que realmente as dificuldades e as necessidades que estamos passando no dia de hoje é algo que veio para nos fazer aprender, porque a gente não vai conseguir sair dela do dia para a noite. E cabe a gente ser resignado e passar ali para realmente aprender, diante de tudo que vem acontecendo na nossa vida, aprender que aquele foi o melhor e que a gente deu o nosso melhor para tentar sair, né? Para mudar aquilo, né? Mas que diante de tudo, que a gente possa passar pelas provações, para a gente não ter que voltar, né? A gente sempre estuda e vê que a gente vai passar por todos os caminhos, né? Pela riqueza, pela pobreza, por todos. Todos os caminhos a gente vai ter que trilhar para que o nosso espírito aprenda diante de todas as oportunidades de ensino que Deus tem nos fornecido. E aí, logo na sequência, na questão 709, Kardec pergunta, né? Os que, em certas situações críticas, acham-se forçados a sacrificarem os seus semelhantes para se nutrirem, cometem então um crime? E a crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá o instinto de conservação? E os espíritos respondem: Já respondi, dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então aqui o que ele vem nos dizer, né, é justamente que assim, para que a gente sobreviva, jamais a gente vai tirar a vida de outro, né, prejudicar a outro, porque senão estamos sendo duplamente ali castigados, né, no caso aqui, né, estaremos contraindo débitos, porque de fato, se a gente está numa situação extrema, como por exemplo, caiu o avião, né, na selva, né, Camila, e não estamos achando alimento, a gente vai matar alguém ali do grupo para se alimentar? Jamais, né? A gente não vai cometer ali um crime de matar uma pessoa para que a gente possa se alimentar e justificar como sendo lei de conservação, né?
Obviamente, a gente vai procurar todos os recursos disponíveis, vamos tentar fazer o que for ali naquela situação para tentar achar alguma fonte de comida, mas jamais matando ali outro, né, ser humano, praticando o que ele coloca aqui, claro, como sendo um crime, né? Com certeza, a gente vai buscar ali dentro das nossas possibilidades. Se não tiver nenhuma, eu não vou cometer um ato que vai me prejudicar. A gente vai morrer todo mundo ali de fome, porque não foi possível achar os meios necessários. Mas não que eu vou contrair um débito para que eu possa suportar ali, sobreviver naquele período, né? Então a gente vai para a última questão que tem dentro da parte dos meios de conservação, em que o Kardec pergunta, né? Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Ou seja, naqueles mundos em que a gente já está mais evoluído, é necessária essa alimentação ou isso é algo das pessoas mais primitivas, né? Sim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros, e da mesma forma eles não poderiam digerir os vossos. Então ele vai nos dizer que de alguma maneira sim eles precisam se nutrir, né? Mas não, né, tem as mesmas necessidades que a gente, como ele mesmo coloca aqui. Nós ainda como espíritos ainda mais atrasados, né, ainda em processo evolutivo um pouco mais atrasados, ainda temos necessidades muito maiores, né, de um alimento muito mais pesado, muito mais sólido, muito mais, né, substancial. À medida que também os espíritos se depuram, né, quanto mais elevado e mais depurado, também as suas necessidades de alimentação também já não são mais tão grosseiras, né, Camila? É bem isso. Então ele fala que as necessidades vão variar de acordo com a nossa evolução, de acordo com o plano em que a gente está, de acordo com a necessidade em que a gente está dentro da nossa reencarnação. Então aqui para a Terra, ainda assim, a gente precisa se alimentar, precisa comer, mas que se a gente chegar num grau de evolução, os alimentos são diferentes, porque o nosso nível de evolução é diferente, o nosso patamar de planeta vai ser diferente. Então, para encerrar essa questão, né, dos meios de conservação, ele vem e fala: então, tudo que a gente faz depende da nossa evolução espiritual, do mundo em que a gente está vivendo, da forma como a gente está vivendo. Então, se a gente está ali num patamar mais depurado, mais elevado, não há necessidade dessa alimentação tão densa quanto a gente tem aqui na Terra. Então, encerramos essa parte dos meios de conservação e aí a gente vai passar, então, para ouvir aqui a explicação do José, então, Antônio, que a gente sempre faz todo sábado. Então vamos ouvir o José Antônio e daqui a pouco a gente volta. Olá, amigos. Quando nós estávamos nos preparando para o programa, a reflexão de hoje, tivemos vontade de abordar um tema muito importante para todos os espíritas, para todos os cristãos que estão em luta de transformação, de evolução, pelos conflitos que trazemos, pelas dificuldades que surgem no nosso caminho. Mas antes eu sentei e escrevi algumas palavras que eu gostaria de dividir com vocês para a reflexão, para o início dessa nossa reflexão. O tema que eu escolhi para a reflexão de hoje chama-se Um Farol de Luz. Um farol de luz foi uma definição que Chico Xavier nos dá sobre a doutrina espírita para a vida dele, e nós vamos comentar sobre isso. Mas antes eu escrevi a seguinte informaçãozinha, o seguinte pensamento que eu gostaria que vocês ouvissem. Quando a doutrina dos espíritos alcança a consciência do homem, tudo se esclarece. A justiça divina ilumina a razão da existência, a compreensão das leis soberanas de Deus e faz com que definitivamente o ser, a criatura, nós, então amadurecidos, nos rendamos à vontade do Pai. Quando a doutrina dos espíritos alcança o coração da criatura, desperta em cada um de nós a ânsia de ser útil, de ser melhor, de servir, de participar do mundo em que vivemos como um agente facilitador, não só socorrendo as penúrias que existem, mas promovendo atividades, situações que evitem novas penúrias. Quando a doutrina dos espíritos alcança a nossa consciência,
e alcança o nosso coração, nasce um homem novo. E é aí que surgem as lutas com o homem velho, é aí que surgem os conflitos. E é aí que surge o tema que eu trouxe para vocês. Uma vez perguntaram a Chico: Chico, como que você definiria para você, Chico, a doutrina dos espíritos? E Chico respondeu assim: para mim, a doutrina é um farol de luz. Ao mesmo tempo em que ele clareia o caminho por onde eu devo seguir, ela ilumina todas as mazelas que eu carrego no meu espírito, todas as minhas imperfeições, convidando-me a modificá-las. Essa é a definição que Chico deu. Então eu fui procurar as lutas de Chico e encontrei no livro Lições de Sabedoria uma página muito bonita, muito rica, em que Chico narra um momento difícil que ele passou na vida dele. Ele ainda estava em Pedro Leopoldo, ele começou com uma labirintite, ouvia muitos zunidos, muitos barulhos, acabou tendo que mudar para Pedro Leopoldo por orientações dos espíritos superiores e vários outros fatos que não cabe aqui comentar. Mas ele conta que quando ele chegou lá, a labirintite piorou. E junto com a labirintite ele começou a ouvir espíritos inferiores que o dia todo o atormentavam. Ele diz assim, está no livro Lições de Sabedoria, ditado pela Folha Espírita de São Paulo. Eu registrei no meu livro Minuto com Chico Xavier em 1997. Chico dá o seguinte testemunho: desta vez, não só ouvíamos o barulho característico da labirintite, como também registramos a voz nítida dos espíritos inimigos da causa espírita cristã, perturbando-nos a tranquilidade interior. Ouvíamos diariamente os ataques à mensagem cristã e à doutrina espírita. Ouvíamos as sugestões desagradáveis, as induções ao desequilíbrio, os sarcasmos em relação aos nossos episódios por nós vividos no decorrer da nossa existência. Olha o que os espíritos faziam o dia todo, ficavam fazendo Chico lembrar os momentos infelizes da sua vida toda. As alusões ferinas, as ocorrências menos dignas dos nossos círculos doutrinários. Ouvíamos as calúnias em relação a fatos conhecidos por nós e até maledicências dirigidas ao nosso círculo de amizades. Tudo isso de tal forma que nos sentimos tolhidos na liberdade de pensar. Isso durante aquele processo da labirintite de Chico, a luta que ele travava com a ação dos espíritos inferiores, embora a constante presença dos espíritos superiores dando auxílio ao trabalho que ele realizava. Ele disse que ele pediu ajuda a Emmanuel, ao Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra recomendou nesses casos muita calma, até que ele dialogasse mentalmente com essas entidades, procurando fazê-los entender da necessidade das suas tarefas, mas que com o tempo tudo passaria. Demorou, mas passou. Então, quando nós ouvimos esse testemunho de Chico e vemos a luta dos conflitos do homem novo que quer nascer contra o homem velho que não quer mais existir, nós recordamos como é fácil nós nos desalentarmos na caminhada cristã, como é difícil prosseguir na jornada da evolução quando optamos por ser cristão em serviço. E nesse aprendizado, nessa busca, abrimos uma mensagem maravilhosa de Emmanuel. E aí nós entendemos por que Emmanuel tem tantas mensagens maravilhosas, de estudos que ele faz, palavras da vida eterna, vinhas de luz, fontes de vida, caminho, verdade e vida, tantas obras, porque muitas dessas mensagens ele escreveu para Chico. Nessas horas difíceis de Chico, com certeza ele trazia mensagem para confortar Chico, para ajudar Chico, e depois essas mensagens foram passadas para nos ajudar nessas obras que hoje nos alcançam. Então eu vou ler para vocês, para o conforto, para o consolo, para o fortalecimento, e uma dessas mensagens bem curta desse livro, Fonte Viva, é o capítulo 109, quando Emmanuel ele pega um texto do Evangelho em que João fala que Jesus nos conhece e sabe das nossas deficiências. Está lá no capítulo, em João, quando está escrito assim: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem. Então Jesus nos conhece.
E a mensagem de Emmanuel diz assim: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que em Zaqueu morava a usura, contudo trouxe Zaqueu para a benemerência. Não desconhecia que Maria Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconhecia a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Jesus conhecia os defeitos de cada um. Jesus identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria de Pedro o sustentáculo do cristianismo nascente. Via as dúvidas de Tomé, sem nunca desampará-lo. Conhecia as sombras de Judas, sem nunca negar-lhe o culto da afeição. E para concluir, Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as suas mãos. Mensagem de Emmanuel sobre Jesus conhece as nossas lutas. Grande abraço a todos. Sempre muito bacana ouvir os comentários e todo o ensinamento passado pelo José Antônio, né? E como a gente vai caminhando para o fim, Mauro, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa, falar que é sempre muito bacana, uma honra ter você aqui com todo esse conhecimento, que a gente pôde estudar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos nessa manhã, né? Bom, eu que agradeço. Como eu disse no começo, é sempre uma satisfação, né, quando a gente tem a oportunidade de estudar, de refletir. Isso tudo nos ajuda a ver, né, muito mais sentido nas coisas, a compreender melhor as coisas. Num tema que foi tão relevante, né, quando a gente fala desse instinto de conservação, que justamente é aquilo que nos mantém vivo, né, que nos mantenha alerta, né, às situações, para que a gente compreenda que temos isso dentro de nós, né, essa necessidade e assim, realmente esse instinto de nos proteger, o que é uma coisa absolutamente natural, né? Porque às vezes a gente tem esse medo, né, Camila? Às vezes tem gente que às vezes diante de um perigo, às vezes acha, eu tô aqui, né, nessa situação é para morrer. Não, a gente sempre tem que tentar fazer o máximo possível para sobreviver às situações, né? Então não é porque às vezes está passando numa situação ali de perigo, então e simplesmente se entrega, né, à situação para, para desencarnar porque, não, essa era a vontade. Não, a gente sempre está se colocando na condição de procurarmos nos salvar, de procurarmos nos mantermos vivos. E se de fato for uma situação onde não tenha jeito, aí sim vamos desencarnar e tudo bem. Mas não por falta, né, de vontade e de garra da nossa parte em viver, né? Então, por mais que às vezes a gente esteja passando por uma situação complicada, a gente busca sempre conseguir sair dela, né, da melhor forma possível. Então, um ótimo domingo a todos. Então, como o Mauro falou, né, essa questão do meio de conservação nos faz sempre refletir, buscar sempre o nosso progresso espiritual, aquilo para o qual o nosso espírito veio até a Terra, para aprender, para buscar sempre a nossa melhora, o nosso progresso, né? Então, agradeço a atenção de todos vocês ouvintes que estiveram aqui com a gente durante todo o programa. Um abraço então para o Miguel, para a Carol, para o Cacá que esteve aqui com a gente, cuidando da mesa de som. Cacá, um abraço. E que vocês tenham um excelente domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida,
uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.